Então vamos para um exemplo. Primeira coisa que nós temos que fazer é identificar a cadeia principal. A cadeia principal será aquela que tem a maior quantidade de carbonos possível. Então, para esta cadeia, nós temos duas possibilidades. Esta é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade seria, ao invés de continuar daqui para lá, fazer a curva para baixo. Continuaríamos com os mesmos 5 carbonos dessa cadeia que está circulada. Quando nós temos essa possibilidade, tanto faz. A nomenclatura não modifica. Então, a gente pode continuar considerando a cadeia principal esta circulada, ou simplesmente poderíamos fazer a curva e dar sequência na cadeia principal como se fosse esta parte da cadeia. A nomenclatura não muda neste caso. São equivalentes. Então, continuando com esse exemplo, 5 carbonos, né? Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Esse carbono 5 poderia ser o carbono 1 e fazermos a sequência de baixo para a esquerda, ao invés de fazer de esquerda para a direita? Poderia, mas nós damos prioridade para aquele carbono onde as ramificações estão mais próximas. Então, essas duas ramificações, que eu vou circular em verde, elas estão mais próximas deste carbono. Observe que se eu iniciar esse sendo o carbono 1, a segunda ramificação estará no carbono 2 e a terceira ramificação no carbono 3. Se eu iniciasse este carbono como sendo o primeiro, a primeira ramificação estaria no carbono 3 e a segunda no carbono 4. Então, é mais próximo iniciar o carbono 1 da esquerda para as ramificações do que o carbono da direita, que nós classificamos ele como o carbono sendo o número 5. Então, isso é bastante importante quando a gente vai numerar uma cadeia. Dar preferência para aquela cadeia onde o carbono 1 está mais próximo das ramificações. Está bem? Muito bem. Então, 5 carbonos é pente, apenas ligações simples entre os carbonos da cadeia principal, AN, e é um hidrocarboneto. Então, a gente coloca a letrinha O. E também é necessário agora que nós indiquemos aonde estão as ramificações. Então, nós temos uma ramificação de nome metil, porque é formado por apenas um átomo de carbono, e nós temos uma ramificação chamada etil, que ela tem 2 átomos de carbono. Quando nós vamos colocar a ramificação no nome do composto, nós colocamos em ordem alfabética. Então, primeiro vai entrar o etil na nomenclatura, para depois o metil. Então, fica 3-etil, porque a ramificação etil está no carbono 3. 2-metil, porque a ramificação metil está no carbono 2. Pentano. Então, esse é o nome deste hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, como foi falado anteriormente, eles podem ser classificados em 3 tipos: alcanos, os alcenos e os alcinos. Os alcanos são aqueles hidrocarbonetos cuja fórmula geral é CnH2n mais 2. Eles possuem apenas ligações simples entre seus carbonos e a nomenclatura oficial é aquela formada com o infixo AN. Então, o que diferencia a nomenclatura dos alcanos dos demais é o fato de, no meio do nome, aparecer a sílaba AN. Então, este alcano, essa cadeia carbônica, é um exemplo de um alcano. Possui 5 carbonos, então pente, não tem ramificações neste caso. O infixo será AN, porque tem apenas ligações simples entre carbonos, e é um hidrocarboneto. Terminamos com a letra O.
Esse hidrocarboneto, formado por apenas um carbono, ele é o mais simples dos hidrocarbonetos. É o metil. Metil não, metano. Met, porque tem apenas um carbono. An, porque entre carbonos só tem ligações simples, porque só tem um carbono mesmo. E o O, por se tratar de um hidrocarboneto. A palavra met, ela foi colocada a primeira vez em 1834 por um químico francês chamado Jean-Baptiste Dumas, que fez bastante estudos a respeito dos compostos de carbono. A palavra met, ela significa vinho. Então, tá aí essa nomenclatura para vocês. O significado. O alcano com dois carbonos chama-se etano. Então, et, porque tem apenas dois carbonos. An, porque só tem ligações simples entre carbonos. A palavra et vem de éter, que foi cunhado em 1730 pelo químico alemão Frobenius. Tá? A palavra éter, etéreos, éter significa espírito. Então, etéreos vem de espírito do vinho. O alcano com 3 carbonos chama-se propano. Prop, porque tem 3 carbonos. An, porque só tem ligações simples entre carbonos. E a letrinha O, porque é um hidrocarboneto. A palavra prop, ela também foi cunhada por Jean-Baptiste Dumas em 1847. Essa substância, ela foi encontrada, o ácido propanoico, né, de onde veio o nome ácido propionic, foi encontrado a primeira vez um composto com 3 átomos de carbonos, identificado, né? Então a palavra prop significa primeiro e pion é gordura. Então porque ele foi um dos primeiros ácidos graxos, né, também chamado de ácido gordo em espanhol, a ser encontrado e isolado, né, identificado. Então por isso, historicamente, vem esse nome prop. E com 4 carbonos, nós temos o butano. A palavra but, ela vem de manteiga. Pelo mesmo motivo do exemplo do prop, né? A primeira molécula com 4 carbonos, vamos dizer assim, que foi isolada, foi o ácido butírico, encontrado, ou ácido butanóico, né? Encontrado na manteiga. Inclusive, o ácido butanóico é o que dá o cheiro característico da manteiga. Então, assim a gente tem alguns aí dos principais alcanos. O metano, ele é usado principalmente, né, como gás em veículos, também é um componente do gás natural. O etano também está presente no gás natural em menor proporção. O propano e o butano são gases de uso principalmente na cozinha. É aquele gás que nós utilizamos, né, o GLP, para acendermos o fogão de casa. Aí nós temos os demais alcanos, né, o pentano, hexano, heptano, octano. O octano é um tipo de hidrocarboneto encontrado na gasolina, o nonano e também o decano. Já os alcenos, também chamados de alquenos ou olefinas, possuem fórmula geral CnH2n. A fórmula geral deles difere dos alcanos em 2 hidrogênios a menos. Isso porque existe uma insaturação, que é uma dupla ligação, na cadeia carbônica. Então, 2 hidrogênios são substituídos pela ligação dupla entre carbonos, ou são retirados da cadeia pela substituição da ligação dupla. A nomenclatura difere dos alcanos pela presença do infixo "en". Então, segundo a IUPAC, né, a nomenclatura dos alcenos
eles recebem o infixo em. É necessário indicar em qual carbono a dupla ligação aparece. Então, vai sempre aparecer uma numeração antes do infixo em. Essa numeração ela aparece imediatamente antes da sílaba em e também é possível encontrar nos textos mais antigos a numeração antes do prefixo. Mas esta primeira forma é a mais usada e a mais atual, tá certo? Então, por exemplo, buteno. Eu tenho que indicar em qual carbono a dupla ligação está. Então, but, porque tem 4 carbonos, em, porque existe uma ligação dupla, e nós temos que indicar. Então, a ligação dupla está imediatamente após o primeiro carbono. Então, por isso que está indicado 1 aqui, ó. Esta é a forma mais atual e mais correta. Então, a numeração aparece logo na sequência da sílaba. Então, but, eno. A princípio pode parecer estranho quebrar a palavra no meio e colocar o número, né, no meio da palavra, mas é assim mesmo. Nesse segundo exemplo, nós temos a dupla ligação imediatamente após o carbono 2. E por que esse é o carbono 2 e não esse daqui? O carbono, a gente vai denominar o carbono 1 como sendo aquele mais próximo da insaturação. Então, se nós começássemos com esse sendo o carbono 1, a insaturação estaria logo na sequência do carbono 3. Se nós começarmos pela esquerda, a insaturação está logo na sequência do carbono 2. Então, dá preferência por aquele onde a insaturação fica mais próxima. Então, 5 carbonos, pente. E logo na sequência do segundo carbono, nós temos a nossa insaturação. Então, pente, 2, eno. Ou também pode aparecer 2-penteno.